Vamos continuar nosso conteúdo. Continuando no caderno 2, módulo 13, equações de segundo grau e sequência. Objetos de conhecimento. Equação de segundo grau na forma de A vezes x ao quadrado é igual a B. Resolução de equação de segundo grau na forma ax ao quadrado igual a b com a diferente de zero e sequências e uma situação problema. Então vamos para o conteúdo. Equação de segundo grau na forma de a vezes x ao quadrado é igual a b. Então, para ser equação de segundo grau, o x tem que ser elevado a 2. Se não tiver elevado a 2, é equação de primeiro grau. Então, dois colegas de turma, Jonas e Milton, receberam a prova de matemática corrigida e compararam suas notas. Jonas diz que o quadrado de sua nota é 49. Milton afirma que o triplo do quadrado de sua nota é 108. Quais são as notas de Milton e Jonas, respectivamente? Chamamos de x a nota de Jonas e elevamos ao quadrado. Obtemos 49. Podemos escrever na seguinte equação: x ao quadrado é igual a 49. Aplicando a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação, obtemos x, ao quadrado vai ficar x igual a 49. Então, raiz de 49 pode ser menos 7 ou mais 7. Como a incógnita representa a nota de Jonas e não pode ser negativa, logo a nota é 7. E chamamos de y a nota de Milton e calculamos o triplo do quadrado dela, obtemos 108. Então, podemos descrever 3y² é igual a 108. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou jogar para o outro lado e dividir 108 dividido por 3. E aí vai dar 36. O y é ao quadrado, esse 2 aqui é potência, jogando para o outro lado, vira raiz. E aí y é igual a raiz de 36. Y é igual a menos 6 ou mais 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Menos 6 vezes menos 6 dá mais 36 também. Como a incógnita representa a nota de Milton, não pode ser negativa, logo a nota dele é 6. Então, uma equação na forma de ax ao quadrado menos b com a diferente de zero é chamada de equação de segundo grau, pois o exemplo da incógnita x, o expoente da incógnita x é 2. Resolução de equação de segundo grau na forma de ax ao quadrado é igual a b com a sendo diferente de zero. Quer dizer, nunca vai poder a ser igual a zero. Se não vou multiplicar aqui, eu não vou ter o x ao quadrado, porque 0 vezes x ao quadrado é 0. Então, não vou ter equação de segundo grau. Então, para resolver uma equação, devemos encontrar suas raízes. As raízes de uma equação são os números que representam ao conjunto numérico em que ela está definida, conjunto universo, e que transformam
a igualdade em que uma sentença matemática verdadeira quando substituímos a incógnita pelas raízes. O conjunto dos números que são raízes de uma equação é o conjunto de solução desta equação. Vamos resolver o problema 1 da seção, para começar, no conjunto Z. Então, adotando x para a largura do terreno em metros, podemos chamar o comprimento de 3x. E calculando a área, teremos x vezes 3x igual 192. Então, x vezes x é x ao quadrado. Então, ficou 3x ao quadrado igual a 192. Essa equação é do segundo grau, porque o maior expoente de x é 2. Ela é do tipo ax ao quadrado igual a b, com a igual a 3 e b igual a 192. Então, vamos resolver essa equação. Então, pego o 3 e jogo para o outro lado, dividindo 192. E aí dá 64. X ao quadrado é igual a 64. Se a potência é 2, eu jogo para o outro lado como raiz quadrada. E aí x é igual a raiz de 64. Raiz de 64 é igual a mais ou menos 8. Ou mais 8 ou menos 8. Ok? Como a gente está falando sobre medidas, né? Então não pode ser negativo. Os dois valores encontrados para x representam o conjunto Z, mais e menos, né? É o conjunto de solução dessa equação, menos 8 mais 8. Porém, como se trata de medida, como eu falei, não convém utilizar valor negativo. Logo, as dimensões são 8 metros de largura e 24 de comprimento. Por quê? 8 metros é x sozinho. 3 vezes 8, 24. Então, ficou 8 metros de largura e 24 de comprimento. Exemplo. Vamos resolver a equação 144 mais x ao quadrado igual a zero. No conjunto Z. Se é no conjunto Z, eu posso ter positivo e negativo. Na equação, essa equação é uma equação de segundo grau, por causa do 2, tá? E aí podemos escrever ela de outra forma. Pega 144 e joga para o outro lado. Ou pega o x ao quadrado e joga para o outro lado. No exemplo aqui embaixo, foi o que aconteceu. Pegamos o x ao quadrado e jogamos para o outro lado. Se ele atravessou o igual, ficou negativo. Ok? Então ficou menos x ao quadrado é igual a 144. Então a é menos 1 e b é 44. 144. Então vamos dividir ambos os membros por menos 1. Então dividiu aqui e dividiu aqui. O que resultou? X ao quadrado, menos com menos deu mais com menos deu menos. A mesma coisa que eu pegasse o 144 e jogasse para o outro lado. Seria o certo. Que ele que ia ficar negativo. O x ao quadrado continua positivo. Tá? E aí o que acontece? Se é elevado ao quadrado, elevado a 2, vai ser raiz quadrada. Pego o 2, tiro daqui e transformo, jogando para o outro lado, virando raiz. E aí resolvi a equação. Sentença. As sentenças fazem parte do cotidiano na medida em que as pessoas organizam seus compromissos e tarefas
com determinada ordem a serem realizadas. Uma sequência pode ser formada por figuras, letras, números ou qualquer outro tipo de elemento, desde que a organização de acordo com um ou mais de um padrão. Exemplos: sequências numéricas: 0, 1, 2, 3, 4, reticência, 27, 28, 29. Ou 3, 11, 19, 27, 35, 43 e reticência. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e reticência. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 e reticência. Então, são exemplos de sequências numéricas, sequências usando somente números. Sequências de figuras. Tanto aqui, 2 quadradinhos, um branco e um amarelo. Ó, o branco e o amarelo continua aqui. Criou um amarelo. Do amarelo criou mais um branco. Do branco criou mais um amarelo. Do amarelo criou mais um branco. E do branco criou mais um amarelo. É uma sequência. A base é a mesma. Branco e amarelo, branco e amarelo, branco e amarelo. Próximo. Triângulo. Triângulo todo azul. Faz um triângulo branco dentro. Depois cria 3 triângulos brancos dentro. Depois mais 3 triângulos na primeira parte, 3 triângulos na segunda, 3 triângulos na terceira. Depois cria mais 3 triângulos em cada triângulo pequeno que foi criado. É uma sequência. Quantidade de triângulos, ó. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Segundo, uma barra e um traço. Uma barra com traço vertical. Uma barra com traço na horizontal. Uma barra e um traço lateral. Uma barra, um traço na vertical. Uma barra com traço vertical e uma atravessando. Uma barra na vertical, uma na horizontal. Uma barra na vertical e uma atravessando. 2 barras, uma barra e 2 traços verticais. Então, quer dizer, também é uma sequência. Termos de uma sequência. Os elementos que compõem uma sequência é chamados de termos da sequência. Em uma sequência, o termo que ocupa a enésima posição, ou seja, a posição de número n, é indicado por A sobre N. Então, A1 indica o primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro, A4, o quarto, A5, o quinto e AN indica a N posição. É uma posição que eu não sei qual é o número. Então, exemplos. Na sequência de 0 a 29, primeiro é 0, segundo é 1, terceiro é 3, 2, né? Terceiro é 2, o quarto é o 3, o 29, posição 29 é o 28 e a posição 30 é o número 29. Na sequência 3, 11, 19, 27, 35, 40, 3, A1 é 3, A2 é 11, A3 é 19, A4 é 27, A5 é 35, A6 46 e por aí vai, A7, A8. Na sequência 5, 5, 5, A1 é igual a A2, que é igual a A3, que é igual a A4, que é igual a 5, que é igual a 6. Tudo é igual a 5, porque não muda o número. Sequências recursivas.
Algumas sequências representam padrões que nos permite escrever uma expressão para determinar qualquer termo dela. Exemplo: na sequência 4, 8, 12, 16, 24, podemos perceber que cada termo, a partir do segundo, pode ser obtido ao se adicionar 4 ao termo anterior. Além disso, podemos obter os termos dessa sequência multiplicando a posição do elemento por 4. Então, A1, 4 vezes 1, 4. A2 dá 8, porque é 4 vezes 2. A3 é 12, porque é 4 vezes 3. A4 é 16, porque é 4 vezes 4. Se eu fosse continuar aqui, seria A5 é igual a 20, porque 4 vezes 5 dá 20. A6 é igual a 24, porque 4 vezes 6 dá 24. Então, portanto, podemos escrever a seguinte expressão: AN é igual a 4 vezes N. Quer dizer, cada termozinho aqui colocando no lugar do N vai dar a sequência. Com N natural e maior que 0, porque começou a partir de 1. Vamos escrever o segundo problema da seção para começar. Como a vazão da mangueira é de 3.000 litros por hora, podemos escrever que a N é 3.000 vezes N, em que N representa horas decorridas, que eu não sei. Assim, após a primeira hora, A1 é 3.000 vezes 1, vai dar 3.000 litros. Então, se a piscina encher completamente após 14 horas, basta calcular o A14. Então, se AN é igual a 3.000 vezes N, A14 é 3.000 vezes 14. Então, A14 vai dar 42.000 litros. Portanto, a piscina tem capacidade de 42.000 litros. Se ela enche daqui a 14 horas. Situação problema. Temos uma quadra, ok? O professor de educação física preparou uma atividade para o treino do time de futsal da escola. Na primeira semana, todos os jogadores deveriam completar uma corrida de 5 voltas ao redor da quadra. Na semana seguinte, eles deveriam completar 7, na terceira 9 e por assim diante. Sabendo que a quadra de futebol da escola tem 42 metros de comprimento, 40 metros de comprimento e 20 metros de largura, quantos metros cada jogador percorre na 12ª semana de treino? Então, vamos resolver. As dimensões da quadra, para calcular o perímetro: 20 mais 40 mais 20 mais 40. Dá 120 metros. Então, na primeira semana, o jogador vai correr 5 voltas. Então, vai ser 600 metros. 5 vezes 120, 600. A cada semana, o jogador deve aumentar 2 voltas. Aqui de 2 para 7 dá 2. De 7 para 9, 2. Logo, o treino aumenta 240 metros por semana. São 2 voltas. 120 vezes 2. Com essas informações, podemos escrever o seguinte:
os 600, que é o primeiro dia, mais as 2 voltas a mais, vezes o número de voltas que quer, menos 1. Em que N corresponde à semana de desejamos calcular. Esse menos 1, porque eu já coloquei o primeiro dia aqui, então eu tenho que tirar ele aqui. Tá? No caso, N é 12, porque é a 12ª semana. Então, no lugar do N, eu vou botar 12. Então, ficou A12 é igual a 600 mais 240 vezes 12 menos 1, que esse 1 representa o primeiro que está aqui. Então, A12 é igual a 60. No caso, vai ser 11 vezes 240, que deu 2.640. Somando com 600, deu 3.240. Então, isso que eles vão correr na 12ª semana. Cada jogador correrá 3.240 metros no treino. Ok? Exercício. Questões do livro, página 445, questão 1 e 446, questões do 2 ao 4. Calcular os cálculos no caderno, né? Colocar no caderno sempre e mandar as fotos dos exercícios prontos. Sempre mandar essas fotos, não esqueçam. Quem não tem um livro físico pode consultar no livro digital na plataforma PH. Um abraço a todos e até a próxima.